29ª Sessão Extraordinária, 28 de julho de 2022. Senhores vereadores, cidadãos presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, a todos o nosso boa tarde. Damos início à 29ª Sessão Extraordinária da 18ª Legislatura. E solicito a senhora secretária, a vereadora Vânia Generoso, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para a verificação de presença. Clemente da Silva Lima Júnior. Presente. Daniel Rodrigues Faustino. Presente. Delmira de Moraes Jerônimo. Presente. Derli Antônio da Silva. Presente. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Presente. José Roberto Batista Júnior. Presente. Marcelo Gregório. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente. Deus seja louvado. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Presente. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Presente. Vane Generoso, presente. Vilma Lucilene Berto Álvares. Presente. Senhor presidente, os 13 vereadores estão presentes e nenhum ausente. Havendo o número regimental, declara aberta a presente sessão. E sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Para conhecimento de todos, informo que as imagens e o som dessa sessão estão sendo transmitidas em tempo real na internet. Prosseguindo nos termos regimentais, realizaremos sorteio dos nomes dos senhores vereadores para a votação das matérias em pauta nessa sessão. Solicito à senhora secretária que proceda a tal sorteio e convido a vereadora Vilma Alberto e a vereadora professora Delmira para auxiliar o procedimento. Fábio Fernando Siqueira dos Santos, Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade, Paulo Roberto Pereira, Vilma Lucilene Berto Álvares, Clemente da Silva Lima Júnior, Daniel Rodrigues Faustino, Marcelo Gregório, Graciane da Costa Oliveira Cruz, Delmira de Moraes Jerônimo, Vane Generoso, José Roberto Batista Júnior, Ricardo Rio Menezes Vilarino, Derli Antônio da Silva. Obrigada. Ordem dos vereadores a ser utilizada nas votações das matérias. Fábio Santos, professor Rodrigo, Paulo Japonês, Vilma Alberto, Clemente do PEC-PAG Lima, Daniel Faustino, Marcelo Gregório, Graciane de Madureira, professora Delmira, Vane Generoso, Júnior Batista, Ricardo Rio e professor Derli. Damos início à pauta da ordem do dia, a qual está formada pelas seguintes matérias de autoria do Executivo Municipal. Matérias em segundo turno de discussão e votação, projetos de lei complementar número 010/2022 e projeto de lei complementar 011/2022. Consulta o plenário para a dispensa da leitura das matérias, uma vez que todos já receberam cópias dos projetos. O vereador que for favorável permaneça sentado e, se for contrário, que se levante. Aprovado pelo plenário, dessa forma passamos para a apreciação das matérias. Inicialmente, coloco em segundo turno de apreciação o projeto de lei complementar 010/2022, de autoria do senhor prefeito municipal que,
altera a Lei Complementar número 02 de 1997 para instituir e regulamentar a gratificação de função e a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar. Está em discussão o presente projeto. Com a palavra, o vereador Ricardo Riu. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, funcionários da casa, internautas que nos assistem, meu boa tarde. Como já foi discutido esse projeto na data do dia de ontem, manterei meu voto contrário a este projeto por vários motivos. Ontem elenquei algumas e hoje quero dizer o seguinte: o momento não é um momento adequado. Precisamos valorizar de fato os nossos funcionários através do piso de cada setor. E aprovando esse projeto hoje aqui nesta casa, estamos abrindo uma brecha para todas as outras comissões, para pedir o reajuste de 25%. Voltando um pouquinho, aprovamos ontem em segundo turno o aumento de 6% do funcionário público, que foi apenas o índice, o repasse. E hoje estamos votando em segundo turno os 25% para as pessoas que formarão estas comissões. Comissões essas que têm muito falha no projeto, tem palavra com duplo sentido. Então, senhores vereadores, respeito o voto de cada um de vocês, mas que nós possamos ter a tranquilidade, repensar no voto que foi dado ontem e fazer a diferença no dia de hoje. Por que que eu falo isso? Há tempos atrás nós votamos aqui nesta Casa de Leis a questão do cartão. E todos os vereadores estavam cientes que seria descontado apenas faltas injustificadas e 30 dias após licença. Aprovamos o cartão e temos ciência que não foi isso que aconteceu. Muitas outras coisas foram descontadas no cartão. Este projeto, como falei, tem palavras com duplo sentido. Então peço aos nobres que pensam com carinho para que não aconteça o que aconteceu no cartão. Pelo que eu vi também, o presidente seria o atual diretor hoje do jurídico e ele é cargo comissionado. Se for ele, e se ele for receber os 25%, o salário, acredito, dele hoje, aproximadamente R$8.000, passará a R$10.000. Então, senhores, vamos tentar segurar o máximo, sem onerar o executivo, para que ele possa, junto do financeiro, do planejamento, estudar uma melhor forma, tanto para este projeto, que eu não acho que é o caso no momento este projeto ser enviado a esta casa, mas melhorar a qualidade dos nossos profissionais. Então, peço isso aos nobres vereadores que pensam com carinho, para que possamos fazer a diferença para os nossos funcionários. A valorização que eu entendo não seria isso. Os 6% não foi valorização, foi apenas correção. Então, nobres vereadores, mais uma vez, meu voto será contrário a este tipo de projeto. Como bem disse ontem o vereador, não podemos tirar dinheiro do Fundeb para pagar estas comissões. Concordo, sei disso. Mas pode sim tirar dinheiro do Tesouro para pagar os funcionários. São essas as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Continue a discussão. Com a palavra a vereadora Vilma Alberto.
Senhor presidente, cumprimento todos os servidores da casa, os nossos companheiros vereadores, e se alguém que esteja nos assistindo, o meu boa tarde. Bom, é um projeto bastante complexo, não vejo ele com problema que ele esteja irregular, porém, eu vejo ele no momento não oportuno para fazer isso, e um projeto que está vindo de uma forma não bem descritiva. Então, nós estamos solicitando a aprovação para que a gente, a partir de agora, os servidores que participarem de comissões, eles teriam um reajuste, teriam uma percentual de 25%. Bom, o que me traz dúvidas? O projeto não tem a clareza dos critérios das pessoas que vão compor essa composição dos 10 servidores. Então, isso já fica na dificuldade de a gente saber quem será chamado. Como ele é indicado, ele pode ser alguns privilegiados em ser chamado e aqueles terem a oportunidade dos 25%. Uma outra questão, a sindicância, a gente entende que ela vai ser processos de julgamento. Perfeito. Se ela é processo de julgamento, em muitas situações, nós vamos precisar de servidores com perfil diferente para fazer julgamentos de situações diferenciadas. E quem está lá na prefeitura e é servidor hoje, sabe disso, porque já participam dessas comissões, isso já vem há anos acontecendo e, de certa forma, as coisas vêm se desenrolando e eles sabem quanto é difícil participar dessas comissões. Então, quando você cria um percentual dizendo que vai valorizar, não, você vai pagar ele pelo trabalho que ele está fazendo. Na verdade, é isso. Então, aquele trabalho vai ser feito e ele vai ter uma remuneração, nada mais. Isso não é valorização de servidor, é um serviço que ele vai fazer e pagar. Em contrapartida, o que a gente encontra nas nossas leituras e quando você faz um estudo um pouco mais profundo? Todo servidor que são convocados, ele não pode dizer não. Ele tem a obrigação de atender aquela convocação, até porque quem está colocando ele é alguém que está no nível superior do executivo. Então, ele tem por obrigatoriedade de estar participando, com remuneração ou sem remuneração. Então, ele vai participar daquela comissão aonde ele foi designado. Um outro critério também que eu entendo que deveria estar no projeto quando vai se julgar alguém, um servidor, ou vai participar de alguma comissão para defesa, nós temos que ter cuidado que a comissão ela não pode ter cônjuge, companheiro, parentes, até o terceiro grau. Porque como que eu vou julgar alguém que esteja com ligação comigo? Então, na hora de eu fazer a escolha da pessoa para trabalhar nessa comissão, eu tenho que saber quem vai ser julgado e quem são as pessoas que não têm interrelacionamento para ter um julgamento justo e honesto. Então, isso fica no projeto, isso não tem descrição, isso não tem colocação que isso vai ser atendido. Uma outra coisa que causou dúvida aqui para a gente também, e aí principalmente na questão dos estudos, é assim, toda a colocação é do funcionário estável. Legal, o estável é o funcionário, entendemos que é o funcionário servidor efetivo. Então, essas pessoas, esses servidores que vão ter direito. Os servidores que estão em estágio comprobatório não podem participar disso. E isso também não está escrito. Se ele é um concursado, mas ele está no período de comprobatório, ele não pode estar participando de uma comissão desse nível. E aí, se isso for nomeado, quem vai entender, quem vai julgar isso? Então, ele não está no projeto também. Então, nós não temos requisitos no projeto para realmente validar que isso é um bom trabalho. Uma outra situação que vem. A atuação das comissões, ela vai ser colocada por 3 pessoas que vai fazer parte da comissão. Na comissão e no projeto, ele coloca que é um procurador jurídico, um relator e um membro.
tenho dúvida. Procurador jurídico, eu entendo hoje, é o procurador jurídico do Executivo. E aqui no projeto, eu, Vilma, entendo que é isso. O procurador jurídico vai fazer parte da comissão, dessa comissão, que vai ser o presidente. Porque como eu vou colocar procurador jurídico se eu peguei a Vilma, que é uma assistente social, e ela vai ser procuradora jurídica? Horas, eu não tenho requisito para isso. Então, aqui, um procurador jurídico. Então, quem é? Eu entendo que é o procurador jurídico da casa. O procurador jurídico da casa, hoje, ele não é servidor efetivo e nem servidor estável, ele é um servidor comissionado. Um membro relator perfeito, é o membro que foi escolhido, e mais um membro que vai estar participando. Então, a questão da votação não é que nós somos contra ou a favor disso. O que falta é projeto que venha com clareza para que a gente aprove com segurança. Em contrapartida, nós vamos ter um desembolso desse valor. E aí, qual é o desembolso? Então, foi feito, sim, um parâmetro de que agora, nesse primeiro ano, nós vamos gastar R$7 mil, no segundo ano, nós vamos gastar mais R$16 mil, e no terceiro ano também mais R$16 mil. Essa é a média que está se gastando. É muito dinheiro? Não, não é muito dinheiro. É algo que poderia ser colocado? Mas se tivesse um projeto muito bem esclarecido. E, finalmente, eu quero colocar uma outra coisa. Nós temos um TAC que está rodando há anos e há gestões. E, para se cumprir esse TAC, nós temos uma reforma administrativa. Essa reforma administrativa tem a previsão de tudo isso. Então, por que nós vamos ficar aprovando coisas pequenas e coisas pontuais se já está vindo uma reforma administrativa? Gestão anterior não conseguiu aprovar, gestão atual contratou uma empresa, essa empresa tinha o trabalho, parece começo de março, agora até quase o final do ano, para entregar essa reforma. Pronto, se vamos fazer uma reforma administrativa, esse é um ponto que tem que ser discutido na reforma. E isso agora é questão de meses, porque a reforma já está sendo feita e está sendo estudada. Então, por que nós vamos ficar aprovando coisas pequenas e pontuais? Então, por isso que eu penso que esse daqui não é o momento de se aprovar. Mais uma situação que a gente vai carregar. Aprovando esse projeto, com esse percentual, nós temos outras comissões e nós temos outros trabalhos que a gente sabe que é dedicação do servidor. Daqui a pouco, nós vamos ter mais um projeto falando que nós agora temos que fazer mais um aumento, fazer mais uma valorização, como vocês dizem, fazer mais um percentual para outra atividade. Opa, então vamos parar. Então vamos esperar, a reforma está aí, nós pagamos empresa, tem um pessoal todo trabalhando para essa empresa, pessoas que entendemos que são capacitadas, que estão olhando o lado jurídico, estão olhando o lado certo para a gente fazer. E aí, finalizando de verdade, assim, daqui a pouco, nós vamos começar a pagar tudo na justiça. Porque não tem isso, não tem aquilo, aí vai acontecer o que está acontecendo agora. Estamos pagando servidores, porque entrou em processo, e aí nós somos obrigados a pagar, com juros e tudo mais. Então, entendo que reforma administrativa acerta todas essas situações, acerta toda a condição do funcionário. E mais uma, servidor, valorizar servidor não é pagar o que é direito dele. Não, isso é direito. Fizemos ontem a aprovação para 6%, isso é valorizar? Não, isso é direito do servidor. Fizemos uma aprovação de uma lei ontem do agente comunitário, é valorização só? Não, é obrigação de pagar. Aquilo aí já foi dado a ele. Se ele é ruim ou se ele é bom, ele vai ganhar aquilo aí. Então, isso daí é direito do nosso servidor. E tem que ser cumprido com esse direito. Então, nós temos que saber separar um pouquinho o que é valorizar e o que é cumprir lei e ter o funcionário qualificado, com salário justo no que ele faz. Obrigado, senhor presidente. Continue discussão ao presente projeto. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Graciane de Madureira. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, uma boa tarde. Estendo o cumprimento ao presidente da casa
e à mesa diretora, aos nobres vereadores, funcionários da casa, o público presente e os que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiro, eu quero pautar que eu sou favorável à valorização profissional, inclusive dos servidores públicos. Por isso, votei favorável em 2 projetos, o aumento do cartão Paz e o reajuste salarial de 6% de todos os servidores públicos. Estudando mais profundo os 2 projetos votados ontem em primeiro turno, algumas partes do projeto me chamou a atenção. Os projetos são bons, trazendo reconhecimento, gratificando o trabalho das comissões já existentes, mas são 3 pontos que eu pautei aqui e o que me fez pensar na minha votação. A gratificação é uma iniciativa boa, mas poderia, de início, ser menor a porcentagem, pois, por ser a primeira vez que as comissões serão gratificadas, olhando pelo lado da valorização dos servidores em geral, é um grupo pequeno que será gratificado, a forma que será instituída as comissões. E pensando nas comissões permanentes existentes na Casa de Leis, cada vereador se posicionou a intenção de participar de comissões, foi votado, e é nessa parte que me chama um pouco de atenção, porque todos os servidores merecem essa oportunidade de fazer parte da comissão permanente. Possa ser que, da forma que o projeto veio a nós, sendo por indicação, não abranja todos os funcionários, como também em outros segmentos, que hoje se tem o cargo por convite, nem todos conseguem alcançar aquela posição que almeja. Então, foi uma parte do projeto que me chamou muita atenção, que me fez repensar na votação que eu fiz ontem. E eu quero dizer aqui perante todos os meus nobres amigos vereadores, todas as vezes que for necessário repensar o voto, eu repensarei. Até mesmo pensando sim na valorização, porque quando é uma valorização que abrange todos os servidores públicos, é bacana. Não estou dizendo para o nosso executivo que o projeto enviado a esta casa é um projeto ruim, porque não é. Pelo contrário, mostra a pessoa do nosso executivo na valorização aos servidores. Mas falta essa situação na qual permite que outros servidores dentro desse grupo também possa fazer parte da comissão. E um outro ponto também é de vir esses projetos complexos de estudo em urgência especial. Ao meu ver, vereadora Graciane de Madureira, não é uma urgência, não é um caso de um projeto para uma sessão extraordinária, mas sim de uma sessão ordinária onde possamos, entre nós aqui, discutirmos melhor, sentarmos também com o pessoal ali do executivo para melhor esclarecimento do projeto. Então, revendo todos esses pontos ditos aqui, é onde eu vou repensar o meu voto hoje em segundo turno, deixando bem claro, não é um projeto ruim, e mostra, sim, que o nosso prefeito tem tido um olhar para os servidores públicos, porém, precisa ser reajustado o projeto, para melhor compreensão, mais clareza. Então, por isso que hoje eu venho a essa tribuna dizer que eu vou repensar o meu voto aqui nesta tarde. São essas as minhas considerações, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Japonês. Antes, quero cumprimentar aqui a presença, né, do ex-deputado Walter Hiroshi. Seja sempre bem-vindo a essa Casa de Leis, o senhor que trouxe tantos benefícios já para a nossa cidade, ao senhor e a sua equipe. Seja sempre bem-vindo, tá? É uma honra para a gente recebê-lo aqui. Senhor presidente, em tua pessoa, quero cumprimentar a mesa diretora, quero cumprimentar também o ilustre deputado Walter Hiroshi, companheiro desta sigla partidária,
o presidente Burati, também amigo e companheiro, presidente da Câmara de Assis, que está conosco também, né, participando aí dessa sessão, as autoridades presentes, né, todas as autoridades, tem ali também um outro companheiro que não me deu o nome, mas está acompanhando aí o presidente da Câmara de Assis, aos vereadores, amigo de trabalho desta Casa de Lei, aos servidores, a professora que também está acompanhando essa sessão, o meu boa tarde em especial a Deus, pela graça recebida de estamos, né, respirando neste dia maravilhoso, nesta tarde maravilhosa. Eu mantenho o meu voto, né, eu não vou recuar. Eu sei que valorização, quando fala de valorização dos servidores, é tudo aquilo que acrescenta ao servidor, ao trabalhador, na parte de aumento de salário, seja ele, é valorizar. O que não pode é deixar de valorizar, né, o servidor, porque o que mais almeja o servidor no seu trabalho, o que mais garante ele, o sustento dele é o salário. Então, é assim, quando a minha classe não é valorizada, e a classe que está do meu lado ela é valorizada, eu vou reclamar, porque parece que eu não estou sendo valorizado. E o meu companheiro que está do meu lado está sendo valorizado. Então, eu também vou ficar, né, com aquela sensação de injustiça, porque o meu companheiro, aquele que está trabalhando do meu lado, está sendo valorizado e eu não estou. O prefeito ele fez o seguinte, ele valorizou todas as classes. E agora essa comissão aí que não tem remuneração nenhuma para estar exercendo este papel, ele também está colocando até então, porque ele não pode contratar como empresa, e ele não pode formar uma comissão dessa, né, com contratação, como executivo, como prefeito. Ele tem que nomear, ele tem que chamar e nomear. Como a vereadora que me antecedeu, a vereadora Vilma, disse que basta o executivo chamar, o servidor ele tem que atender o executivo. E não é bem assim, não é chamar, atender. Tem as colocações da pessoa, do profissional, que ele vai lá sem ter uma remuneração nenhuma, e ele pode responder, se ele cometer algum erro, ele pode responder criminalmente. E quem que é esse que vai de encontro a um trabalho que ele não é remunerado, que ele não tem uma compensação, e que ele pode responder judicialmente sem ganhar nada? Que ele pode julgar um companheiro que trabalha com ele no mesmo setor e condenar o companheiro, até mesmo a exoneração desse companheiro, sem ganhar nada, sem ser remunerado de nada. Quer dizer, ele está comprando uma guerra sem nada. A compensação que o executivo dá, né, para essa comissão, é incentivo de trabalho, para que ele possa ir lá e saber que ele tem essa compensação pelos danos que ele pode sofrer exercendo o seu trabalho nesta comissão. Isso é eu, é você, somos todos nós. Então, eu respeito o voto dos nobres vereadores, eu tenho todo o respeito. Até então, a imunidade parlamentar, ela está mais no voto do que em qualquer outra ocasião. Eu respeito. Só que eu defendo nesta hora, porque é assim, ó, não é eu que estou sendo compensado, remunerado, então eu posso queixar. Né? Não é eu que estou sendo valorizado, então eu posso reclamar. Ah, mas eu estou sendo... o meu aumento veio de 6% só. O do meu colega está vindo de 25%. Né? Então aí vai doer mais ainda. Mas se fosse para mim os 25%, espera aí, ia causar dor
Não, eu ia ficar contente. Então, esses questionamentos eu já estou acostumado. Eu estou há 4 mandatos nesta Casa de Lei. Esta Casa de Lei já encheu com servidores aqui, da área da educação, aonde 50% dos professores queria, você entendeu, 12%, e 50% aceitava os 6%. Entre eles tinha uma briga muito grande, essa casa encheu, trouxeram placas. O que eu estou falando aqui, gente, é assim, ó. O vereador, ele fica numa situação tão difícil, porque o projeto vem e você apanha dos 2 lados. Não tem lado que você não apanha. Se você não vota favorável àquele aumento do cidadão que o executivo está dando como mérito daquele profissional na área, aquele aumento, você apanha do outro, que recebeu menos. Não tem como agradar a 2 senhores. Você servirá um e aborrecerá outro. Todavia foi assim. Você vai agradar um e vai aborrecer outro, com certeza. Agora, o que é mais bacana é quando nós pensamos por nós mesmos. Eu não penso, você entendeu, assim, ó. A imunidade do voto é essa. Espera aí, eu tenho o direito de votar sim ou não. Por isso que eu respeito o voto dos nobres vereadores. Mas tem uma coisa, eu tenho que votar de acordo com a minha consciência e de acordo com aquilo que eu estou vendo, que eu estou enxergando. E se de repente o prefeito chama essa comissão, nomeia para prestar o serviço e nenhum aceita, como que fica o executivo no exercício da sua função? Eu quero que vocês pensem isso. Se ele chamar, porque eles não têm obrigação. Eles não têm uma remuneração para exercer esse papel. E se ele chama, ele nomeia, fala, você, vereador Ricardo, vereador Daniel, vamos supor que eu sou o executivo, estou nomeando vocês para essa função agora. E vocês vão ter que ir lá e dar o teu parecer lá. Vocês vão ter que fazer o papel, a lição de casa. E você pega e fala assim, não, eu não vou porque eu não ganho para isso. A minha função é essa aqui, ó, eu vou exercer o meu papel. O outro, mesma coisa, o outro, mesma coisa. O prefeito ele não pode formar uma comissão e nem contratar uma empresa. Não, fala para mim que situação que vai estar o executivo. Analisa aí qual é a situação, qual é a segunda via de mão para que ele possa sanar, se entendeu, o problema. Tem alguma segunda via de mão para que ele possa sanar o problema? Se a comissão não aceitar, fazer o julgamento que tem que fazer. Então, é isso que deve se pensar. Agora, peraí, mistura-se as coisas, mistura as histórias do fato. Né? Se o presidente garantiu lá os 33, que agora só é 25, já não é mais os 33,25, já chegou-se a um dano de... Peraí, vamos misturar o assunto? O assunto da comissão é mas por via de mão, os servidores do magistério público, eles não... Só estão pegando agora os 6, né, mais alguma coisa, sei lá, e tal, não deu o que era para dar. Como se cumpriu a lei dos servidores, dos agentes da saúde, que veio para esta casa, e essa casa votou unanimemente, porque mandou para cá, está dentro da lei, esta casa não fez caso, votou unanimemente. Não vamos misturar os assuntos, não, as situações, não. Cada situação... Cada processo, seu processo. Não vamos pegar uma outra mão. Vamos olhar a necessidade. Espera aí. E a parte de fiscalização desta casa? Que pode fiscalizar. O projeto está aí, eu vou votar, mas eu quero saber. Mas primeiro eu vou saber para depois votar? Da onde está saindo o dinheiro? Nós temos o poder fiscal de fiscalizar.
Senhor presidente, essas são minhas considerações. O meu voto é favorável. Novamente, manterei o meu voto, independente de qualquer situação. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Juninho do PEG Pag Lima. Boa tarde, senhor presidente, a qual estendo cumprimento a toda a mesa diretora, nobres vereadores, servidores desta casa, público aqui presente, a Kátia, o Miolo, nossa professora que está aqui nos prestigiando nesta tarde. Quero também cumprimentar os internautas. Hoje nós estamos votando em segundo turno, né, o projeto 1022 e o 1122. E como os nobres vereadores que me antecederam disseram, né, que nós temos que ter a consciência, cada um tem que ter a sua consciência do voto. E analisei os dois projetos, e nesse momento também não acho, como a nobre vereadora Vilma disse a respeito também da reforma administrativa que está para vir, a questão da valorização do servidor, eu acho que a gente não pode misturar muito essa que está valorizando um ou outro. Eu acredito até dar meus méritos à intenção do prefeito. Ele tem boa intenção de querer ajudar uma classe, ajudar outra, mas o que me deixou assim, eu lendo o projeto, eu achei ele muito vago, não muito específico. Ele já veio em março, ele foi retirado por algum motivo que não foi relatado, não veio ninguém aqui do executivo para poder explicar para a gente o porquê que ele foi retirado. E ele voltou com o mesmo texto. E aí, eu não quero ser mal intencionado e nem talvez possam usar, você está usando politicamente, não é isso. Eu estou usando agora, nesse momento aqui, uma postura de vereador, de legislador. Nós também não podemos colocar o prefeito em fria. Talvez ele tenha que rever alguns assessores. Talvez ele tenha que rever. Não é, dá tempo, prefeito. Reveja. O senhor tem bom coração. O senhor tem boas intenções. O senhor já passou por essa casa. O chefe de gabinete do senhor também sabe o passo a passo o que é nessa casa, como que acontece e como que nós temos que analisar. A responsabilidade nossa é muito grande. Então, da forma que veio o projeto, nós estamos abertos. O presidente da nossa casa, que é o Júnior Batista, eu insisto em dizer, ele sempre deixa as portas abertas. Como segunda-feira veio o pessoal do planejamento e veio o pessoal do financeiro falar com a gente, se colocou à disposição. E desse projeto, quem dos interessados veio aqui discutir? O sindicato dos servidores. Veio alguém falar com a gente, olha, é um bom projeto, vamos apoiar. Por isso, por aquilo, olha, vai isso, vai aquilo. Não teve. Entrou com uma extraordinária, com urgência. Então eu acho, no meu ponto de vista como vereador, que não tem essa urgência. Pode ser bom? Pode. Mas essa equipe não me convenceu. Nesse projeto que está aqui, ele não me convenceu. Não me convenceu. Então, nesse momento, nós temos que legislar, independente de quem esteja. E talvez o prefeito vai agradecer nós lá, falar, rapaz, vocês estavam certos, eu estava equivocado. Será que o prefeito leu o projeto? Será que ele questionou também com quem tem interesse lá dentro para que seja aprovado esse projeto? Será que ele discutiu isso aí com a equipe de governo dele? Então ficou muita coisa no ar. E nós tivemos até ontem, eu falei, olha, eu vou votar, e nós estamos em primeiro turno, eu vou votar em segundo turno, porque nós temos a segunda chance. E esperei. Ninguém me procurou. Ninguém me convenceu. Ninguém mostrou isso ou aquilo. Então eu vou pelo meu entendimento. Posso errar, mas erro consciente. Não estou defendendo ninguém, nem criticando ninguém. É o que eu analisei.
que é o meu papel como legislador. O momento não é bom, vamos aguardar o que vem pela frente e estamos à disposição, sempre, para conversar. Foi o que o nosso prefeito Antian e o chefe de gabinete Líbia esteve aqui nos primeiros dias de governo e falou que sempre ia estar na Câmara. Só aquele dia. Depois se veio, só foi com o presidente, mas aí não foi com todos os vereadores. Mas, então, bem consciente que do voto de cada um, e uma boa votação para todos aí. Obrigado e boa tarde. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Daniel Faustino. Senhor presidente, na tua pessoa eu quero aqui cumprimentar todos os nobres vereadores, servidores dessa casa, público que se faz presente e aqueles que nos acompanham de modo virtual. Primeiro eu gostaria de parabenizar aqui um ato, senhor presidente, da nossa casa quanto à capacidade que a gente tem de buscar as informações, de questionar. Uns trazem um ponto de vista, outros trazem outro. Isso é democracia, isso é o parlamento, isso é a nossa divergência de ideias. E o mais importante disso é que a gente busca trazer essa atmosfera para este ambiente apenas, né? E não leva simplesmente para o cunho pessoal, que infelizmente tem tomado o Brasil aí e levado até morte de algumas pessoas. Então esse debate de ideias, discussões é salutar e é importante a gente evidenciar aqui. E também para que a gente possa justificar o porquê do nosso sim ou o porquê do nosso não. Porque muitas vezes nós somos questionados, por que você votou sim, por que você votou não? É importante a gente ter o poder de argumentação. Ora, nós não vamos convencer todos, né? O vereador Paulo disse aqui que não tem como agradar dois senhores, mas no mínimo você tem que se posicionar e o dizer do seu entendimento, por que você acha que aquilo deve ser feito daquela maneira, por que o seu voto deve ser sim ou o seu voto deve ser não. Mas enfim, nós estamos falando de algo aqui que na verdade ele já existe, essas comissões elas já existem. Eu fui fazer uma pesquisa aí, diferente de esperar as informações chegarem até mim, eu fui buscar. E aí eu fui nos Estatutos dos Servidores Públicos Municipais, que está estabelecido desde 97, e lá no Estatuto já descreve na seção número 2 e na seção número 4 o que é a sindicância e o que é o processo administrativo, disciplinar. Assim como também fala das outras modalidades que versam aí sobre os servidores públicos. E lá o conceito é bem claro do que é sindicância, que a sindicância é preliminar e informativa do processo administrativo e disciplinar, devendo ser promovida quando os fatos não estiverem definidos ou faltarem elementos indicativos da autoria da infração. Isso todos nós conhecemos. Quando algo acontece de modo que não tem as claras do acontecimento, abre-se a sindicância para poder apurar. O artigo 207, porque muitas pessoas questionam, agora vai ser beneficiado, vai ser pago as pessoas nos perseguirem. Não, a sindicância já existe desde 1997 com o Estatuto. E qual que é o objetivo da sindicância? A sindicância não comporta o contraditório constituindo-se em procedimento de investigação e não de punição. A comissão ela vai investigar o fato. De acordo com os fatos que ela tem, ela vai passar para a entidade competente, ou seja, o inquérito policial, se for o caso, ou a justiça, para que seja tomada a decisão se naquela situação, naquele caso, for identificado que o réu ali da denúncia, ele foi deflagrado como uma pessoa que cometeu um ato ilícito. Então, ela vai só investigar, ela não vai punir. Então não existe esse caráter punitivo de que agora vai ser um aumento para que as pessoas punam os outros. Como o projeto bem diz, serão 10 pessoas e haverá uma rotatividade, ora 3, o presidente, o relator e aquele outro que compõe, que agora me fugiu o nome o membro, e o membro, relator e o presidente. Abriu uma sindicância, escolhe-se 3 pessoas. Houve outra sindicância, não são mais esses 3, são outros 3. E assim o rodízio acontece. Por isso de ser aí
10 pessoas. Lembrando que deve ser sempre um número ímpar para as comissões. Também fala da comissão do processo administrativo disciplinar, que vai na mesma toada, que quando identificada a responsabilidade por ação ou omissão do exercício das suas atribuições ou de outros atos que tenham relação com as atribuições inerentes do cargo, caracteriza uma infração disciplinar. Vai buscar identificar o que aconteceu de fato. Aí muito se diz, mas vai ser indicado pelo chefe do poder. Ora, o chefe de poder ele não é avaliado por essa comissão. O chefe de poder, se ele cometeu um ato infracionário administrativo ou um decoro, quem investiga é a Câmara. Se não for a Câmara, dependendo do caso, quem investiga é o Judiciário. Então não é uma comissão para ele se autoproteger. Isso não existe. E desde 97 também é o chefe do poder que escolhe, não é só neste projeto, lá atrás também, toda vez que há uma sindicância, um processo administrativo, quem a escolhe é o prefeito. E eu gostaria de falar aqui no artigo 19 dos atos das disposições constitucionais transitórias e o artigo 37 da Constituição Federal, que fala sobre a expressão servidores estáveis, que é uma coisa que muito se questiona. O que é o servidor estável, segundo esses dois artigos? A estabilidade e a efetividade são instintos que não se confundem, que é um atributo do cargo e que está ligado ao servidor. Ou seja, o cargo efetivo é o servidor estável. Logo, de grosso modo, uma vez ocupado o cargo de efetivo e preenchidos os requisitos do artigo 37 da Constituição Federal, o servidor será estável, ou seja, só poderá participar desta comissão os servidores estáveis, os servidores que passaram por um processo de concurso público, foram aprovados. Não existe cargo comissionado aí. E só para enfatizar o que o jurista diz aqui, José dos Santos Carvalho Filho. Estabilidade, como vimos acima, é a garantia constitucional do servidor público estatutário de permanecer no serviço público após o período do estágio probatório. A efetividade nada mais é do que a situação jurídica que qualifica a titularização dos cargos efetivos para distinguir-se de que relativa aos ocupantes de cargo em comissão. Ou seja, a estabilidade vai distinguir quem é comissionado e quem que é o servidor estável. Se o servidor ocupa um cargo efetivo, tem efetividade. Se ocupa um cargo em comissão, não tem. Então é isso que a Constituição Federal diz, ou seja, não pode cargo comissionado para essa comissão. Mas como eu disse, é feliz os nossos questionamentos, cada um aqui traz o seu ponto de vista e vem aí acompanhado de acordo com a sua convicção, aquilo que traz de entendimento e conhecimento sobre o projeto e também sobre as leis. Eu concedo a parte, vereador, só concluir o raciocínio, por favor. E aí, eu gostaria de dizer, nós fomos favoráveis aqui, inclusive de modo particular, eu fui favorável aos 6%, seja ele reajuste, seja ele aumento, entende-se como queiram, também sou favorável a esse projeto, porque é uma forma da gente valorizar o servidor público. Senhor presidente, uma parte. Só uma correção ao nobre vereador que foi na tribuna, quando ele pega e fala que não é aumento de salário, não é reajuste, é uma correção. Não é correção, é o reajuste. Correção é quando aumenta o mínimo aí sobre a infração decorrida naquele ano. Então, é reajuste. O vereador subiu lá na tribuna e falou que era uma correção de salário. Não é correção de salário. O prefeito deu 6% de reajuste, ou então, vamos se dizer, de aumento. Só para, aqui dar esse... Porque ficou uma coisa, parece que na fala do vereador, ficou uma coisa meio assim esquisita, porque servidor que estiver ouvindo, assistindo esta sessão de Câmara, ele vai falar, peraí, é correção ou é reajuste? Ele vai ficar indeciso, Então... é reajuste ou aumento de salário, não correção. Muito obrigado, senhor presidente. E o reajuste se dá para aqueles que estavam acompanhando o piso nacional, que é o salário mínimo. Então teve sim um aumento de salário de 5%, depois 6%, e as progressões verticais e horizontais de 10% a 15%, e agora os 25% para esse pessoal das comissões. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Nesse momento, eu passo a palavra ao vice-presidente. Peço a palavra.
Com a palavra o vereador Júnior Batista. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa através do vice-presidente, demais vereadores, o público aqui presente, todos aqueles que nos assistem pelos meios de comunicação, em especial a internet. Como eu já havia conversado com alguns, eu como jurista, professor universitário de Direito, né, mestre em Direito, eu sempre tenho que tomar cuidado com terminologias legais, com terminologias legislativas. Quando eu vou trabalhar uma lei, quando eu vou analisar uma lei, um contrato, qualquer cláusula, eu sempre analiso os pormenores. Porque uma simples vírgula, você consegue tirar todo o sentido da coisa. Você consegue dar uma nova interpretação, uma nova, como a gente chama no universo jurídico, uma nova exegese. Tá? Você extrai dali um entendimento e pode vir outro juiz, outro advogado, outro promotor, ler o mesmo trecho e dar um outro entendimento. Isso porque as palavras, elas são assim, né? As palavras, cada um às vezes, da forma que lê, tem uma interpretação. Por isso que existem os juízes, não são robôs. Então o judiciário, muitos se questionam, por que então não colocam robôs? Porque se a pessoa faz tal coisa, ela vai ser punida por isso. Então por que não colocam robôs para julgar e não juízes? Justamente por isso, porque o ser humano, diante de uma análise, cada um tem sua interpretação de acordo com a variante determinada pelo ambiente que a pessoa vive, pelo tempo que a pessoa vive, pelos costumes da época que a pessoa vive. Então, uma mesma lei, ela pode ter vários entendimentos. Nosso Código Penal mesmo, ele tem a de 1941. Tá? Então, até hoje faz efeitos. Não precisou de uma reforma. Porque veio vindo a mesma lei, mas ganhando forma, robustez, de acordo com as interpretações modernas, de acordo com o tempo. Essa lei, quando ela veio, eu entendo que ela veio com algumas lacunas legais. Ontem eu desempatei, porque eu sempre gosto, eu fui assim na outra legislatura, eu sempre votava assim no primeiro turno e depois a gente discutia no segundo turno. Eu sempre fiz isso. Se o pessoal pegar as minhas votações lá atrás, era sim, 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 primeiro turno, depois do segundo turno a gente... Porque você cria uma discussão. Você fomenta aquela classe que vai ser atingida por aquele dispositivo legal a comentar, a dar sugestões e opiniões. E nós, como vereadores, nós somos passageiros aqui. Né? Eu não sei a pretensão política de cada um, mas nós somos passageiros, esse cargo não é vitalício. Agora, para o servidor, o servidor vai ficar como servidor até aposentar, até morrer. Então, quando a gente vota qualquer lei que vai alterar a vida desse servidor, a gente tem que tomar cuidado, porque essa lei vai passar a fazer parte da vida dele. Essa lei pode colocar em risco, inclusive, o trabalho dele, o que garante o pão, o alimento. Essa lei, ela veio com muitas falhas. Eu tive amigos perseguidos, né, dentro da prefeitura. Não nessa gestão, na outra também, nessa. E a gente tem que tomar cuidado para não se criar isso. Um meio onde se vai determinar a exoneração ou não de um servidor público. Eu não sei se vai chegar em minha votação, mas é aquilo que eu falo, eu nunca fujo do debate. Eu nunca fujo de expor minha opinião. Ah, mas o presidente não vota, vou usar essa prerrogativa, fica quietinho. Eu não sou assim. Eu posso ser criticado lá por 10, por 30, eu não ligo. Porque a partir do momento que eu dei meu nome para ser vereador, eu tenho que estar à disposição a tomar críticas, tomar isso, tomar aquilo. Faz parte. Agora, o que eu não aceito são aquelas pessoas que xingam, que falam isso. Porque essa sim, criticar, todo mundo critica. Faz parte. Agora, o que nós não aceitamos são as pessoas que vêm com mentiras, que inventam. Porque parece que querem estar aqui. Eu falei isso na semana.
Até ouvi o pessoal, então quem critica quer estar no lugar do vereador. Não, não foi isso que eu falei. Eu falei aquelas pessoas que inventam as coisas, que não perguntam, que não sabem e ficam falando. Criticar, todo mundo critica, faz parte. Então, se fosse hoje, eu analisando essa lei, eu tomaria cuidado com o voto. Eu votaria contrário, hoje. Por quê? Para mim, essa lei tem lacunas, essa lei precisa ser revista, alguns artigos precisam ser melhores apurados, senão a gente vai criar um problema para o servidor. Essa é a minha visão, tá? Respeito os demais vereadores. Como já falei aqui, essa Câmara de Leis, eu como presidente, eu me orgulho de cada vereador. Porque o povo ele não vê os bastidores do negócio como que é. O tanto que os vereadores correm nos corredores, corre para lá, corre para cá, busca informação, busca ali, um pergunta para o outro e vai. É que o público ele não vê isso, ele não enxerga isso. E eu acho que faltou conversa do executivo com a gente para esse projeto. Faltou o executivo sentar com a gente e especificar melhor, como bem disse o vereador Juninho. E eu sempre deixo essa Câmara aberta. Tá? Então, só essas minhas palavras, senhor vice-presidente. Retorna a palavra ao titular do cargo. Com a palavra, a professora Delmira. Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, funcionários dessa Casa de Leis, Kátia, é muito bom te receber aqui, vereadora, né, que foi vereadora também, juntamente comigo, em um outro momento, em uma outra legislatura. Seja bem-vinda a essa Casa de Leis, os internautas, a todos que nos assistem nesse momento. Eu nem iria fazer uso da palavra, mas, assim, talvez eu senti um pouco incentivada por vocês mesmo, vereadores. E ontem, na minha votação, hoje, no trabalho, na escola onde eu trabalho, as pessoas disseram para mim, olha, sentimos a sua falta. E hoje, ali, pensando, analisando as falas de vocês, eu também já estava no meu coração de não vir à tribuna falar. Mas, como eu ouvi dessa funcionária hoje, que essa importância de ouvir os vereadores falar, expressar a sua opinião, eu confesso que ontem, diante da minha votação, eu fui para casa e depois eu não senti confortável com a minha votação, de verdade. Acho que eu precisava reler, eu precisava ler mais, eu precisava estudar mais. Como o vereador que me antecedeu, o presidente dessa casa, disse, veio assim muito rápido, né, para que a gente pudesse ler. E a gente já está seguido aí de sessões, né? Hoje é o 3º dia de sessão. Então, de uma certa forma, eu entendo que esse projeto poderia ter sim, ter vindo, ser mais esclarecido. E eu, assim, me senti pensando comigo, poxa vida, são servidores efetivos, né? Nós falamos tanto da valorização, nós falamos tanto da valorização dos profissionais, do magistério, os servidores do magistério, então por que não valorizar também esses profissionais, com esses 25%? Né? Só que daí, por um outro lado, a gente pensa que essa classe do magistério, pela ordem, senhor presidente, mas eu acredito que tem sentido, porque nós estamos falando da valorização aí do servidor, que está se reivindicando aí uma lei, né? Não é uma lei da presidência, do presidente, onde o MEC, ele fala, abre seus caixas, mostre o que vocês têm, que nós podemos chegar aí, onde vocês precisam chegar para poder cumprir com as obrigações com os seus funcionários, com os seus servidores. Né? E aí a gente sabe que o prefeito está buscando, e nós acreditamos que os profissionais do magistério vai chegar sim, assim como também quero cumprimentar a professora que está aqui presente, seja bem-vinda. Mas nós entendemos que o momento agora talvez não seja o caso desse projeto. Que talvez aí num outro momento, eu gostaria de estar aqui votando, dando o meu posicionamento de sim, porque eu acredito no funcionário. Eu acho que são os funcionários, são os servidores públicos municipais que alavancam o nosso município. Então, tem que ser valorizado, sim.
assim como a classe dos servidores do magistério quer. E uma outra colocação que eu quero fazer aqui, em alguns questionamentos, ou talvez algumas pessoas não entendendo. Quando se fala do servidor, do agente de saúde, o piso que eles estão sendo adequado é uma luta, no entanto, eles vão receber um retroativo, porque já é a lei, então, desde quando foi criada a lei, eles vão receber retroativo, porque agora o município, agora o executivo está pagando por conta de ter recebido. Não é? Então, assim eu também entendo, assim eu também acredito que os servidores do magistério também vai chegar esse momento onde o executivo vai poder estar pagando e também recorrendo, desde quando foi se criado esse projeto aí pelo federal, pelo presidente da República. Agora, nós não podemos pensar e entender que a classe dos servidores da saúde estão sendo valorizados e daí o magistério sendo desvalorizado. Não é. É direito, assim como o direito do servidor do magistério. E aí, quando nós pensamos nesse posicionamento desse projeto que nós estamos avaliando aqui, quando se fala já são servidores que exercem uma função, uma determinação de um trabalho, mas tem que fazer algo a mais, porque é uma responsabilidade tamanha. E esse algo a mais me faz refletir também nos servidores do magistério, porque o professor, principalmente a professora dona de casa, gente, ela põe a máquina lá para lavar e ela vai para a escola dar aula, depois ela volta, ela tira a roupa da máquina, quantas coisas ela faz. A professora ela tem que vender lingerie, depois ela trabalha numa loja no outro período para poder complementar. E isso tudo é o quê? Valorização, onde os profissionais precisam ser valorizados. Então, em um outro momento, que esse projeto retornar à casa com uma maior clareza, com maior tempo para mim poder estudar, com certeza vai ter o meu sim, contem comigo, porque eu acredito no servidor municipal. Uma parte, senhor presidente. Senhor presidente, a parte, a vereadora Delmira está muito bem centrada na palavra, mas eu quero, quando ela falou do MEC, né, que mandou os prefeitos abrir a porta do cofre, bacana, né, os prefeitos abrir a porta do cofre. Mas, com todo respeito à vereadora, que não é para atingir a vereadora e nem a classe da vereadora, porque se o projeto vir para esta casa, nós vamos fazer como os agentes da saúde, nós vamos aprovar. Mas eu quero lembrar o seguinte, senhor presidente, que o MEC tem que pedir para o presidente abrir a porta do cofre, mostrar a chave da porta do cofre, porque ele falou que tinha a caneta quando ele estava dando o reajuste à classe dos professores. Ele falou que tinha caneta. Tem um vídeo ele falando, eu tenho a caneta, eu estou dando porque eu tenho a caneta. Agora ele manda lá os prefeitos mostrar o cofre. E ele que tem que mostrar a chave. Ele mostrou a caneta, mostra a chave do cofre agora. Manda para os governadores, manda para as prefeituras, e com certeza nós vamos estar aprovando. Muito obrigado, vereadora, pela parte. Concordo, vereador, mas eu entendo assim, que é como eu já disse aqui, como você citou a questão do MEC, eu também, como vereadora, né, e também defendendo a classe, fiz ofício ao senhor prefeito, fiz requerimento, não sou eu, como outros vereadores também, aguardando aí, eu fiz também diretamente para o MEC, fiz até postagens, quem quiser está lá nas minhas redes sociais, e infelizmente eu não tive resposta. Mas eu acredito que o executivo ele terá essa resposta, assim como já disseram, que o executivo ele está buscando, e nós sentimos assim honrados por isso, em saber que ele também está à luta. E acreditamos, uma parte. Presidente, só uma colocação na questão de valorização. Nós estamos batendo muito na tecla da questão monetária. Mas eu tenho andado muitos departamentos, a pedido do povo, como diz o nobre vereador Derli, a gente vai até lá a pedido do povo. E a gente tem recebido assim, muitas reclamações em questão de falta de insumos, prédio não está adequado para o exercício. Você pega hoje o Paço Municipal, pergunta para os servidores que trabalham no Paço. Eles estão contentes da forma que está o Paço Municipal hoje, com condições de trabalho e tudo mais.
E você visita escolas, você visita unidades básicas de saúde, onde falta cadeira. Não que o prefeito não esteja fazendo, ele vai ter que ter um olhos mais para isso, ele está lá para isso. Não é uma crítica, é uma sugestão que estamos dando, porque a gente corre o dia todo. Hoje eu estive no departamento de saúde correndo atrás de exames de duas meninas que estão precisando e não tem dinheiro para comprar. Então a gente tem que ver as prioridades. O que é prioridade no momento? Obrigado, vereadora. Então, só para encerrar, então eu quero dizer assim as minhas palavras diretamente a esses servidores, tá? Que hoje o meu posicionamento de voto eu vou manter, certo? Mas em outro momento podem contar com o voto dessa vereadora, que com certeza eu estarei apoiando, e nós sabemos que nós temos aí alguns outros acertos para se fazer também na vida de muitos profissionais. Muito obrigada. Continue a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcelo Gregório. Senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores, público presente que nos assiste, meu boa tarde. Eu fico meio triste em chegar aqui na tribuna e escutar que nós não tivemos tempo hábil para ler o projeto. O projeto tramitou 2 meses e foi retirado. Passou por todas as comissões e foi retirado. Ou a gente não está fazendo o trabalho de casa, porque é estranho. O projeto ele veio para esta casa, passou por todas as comissões e foi retirado e voltou novamente. Espera aí, a gente não tem tempo hábil? A prefeitura está lá. Se você tiver alguma dúvida, você vai esperar a pessoa chegar até você para esclarecer? Quando eu tenho dúvida, estou falando por mim, respeito o voto de todo mundo, mas falar que não teve tempo hábil para estudar o projeto é inadmissível, pessoal. Isso é inadmissível. Então, não votasse para colocar o projeto novamente. É simples assim. Porque é um projeto polêmico. E ninguém está aqui para brincar com a cara de servidor público, brincar com a cara da população. É um projeto polêmico. Parte, senhor vereador. Não, agora não, vereadora. Nós temos que ter essa responsabilidade. Porque isso aqui, o vereador é apontado o dedo na cara dele. Você está votando contra, você está votando a favor, para depois subir aqui e falar que não teve tempo hábil de ler o projeto? Isso é inadmissível. 2 meses, passou por todas as comissões, ou a gente não está lendo os projetos que chegam nessa casa, ou está deixando para a última hora. Então, nobres, nós temos que ter mais responsabilidade com os nossos amigos de trabalho. Porque isso é um projeto polêmico. Eu entendo que todo mundo tem a sua opinião, concordo com todo mundo, tá? Cada um tem o seu voto, tem o seu posicionamento, mas colocar em xeque, aí eu não aceito. Porque tempo hábil todo mundo teve. Ou nós não estamos fazendo o trabalho de casa, ou não sei o que está acontecendo, senhor presidente. Essas são minhas considerações. Continue a discussão. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunica ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para sua aprovação é de maioria absoluta. Solicita a senhora secretária que faça chamada nominal para a votação do projeto de lei complementar 010 de 2022 em segundo turno. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Paulo Roberto Pereira. Sim. Vilma Lucilene Berto Álvares. Não. Clemente da Silva Lima Júnior. Não. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Marcelo Gregório. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Não. Delmira de Moraes Jerônimo. Não. Vane Generoso, não. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Não. Derli Antônio da Silva. Não. Senhor presidente, foram 3 votos favoráveis e 9 contra. Justificativa de voto, senhor presidente. Senhor presidente, não foi 3, foi
5. Só vamos corrigir aqui. Foi 7. Eu marquei errado do Daniel. Foi 7-5. Eu marquei errado do Daniel e do Marcelo, desculpa. 7-5. Então foi rejeitado em segundo turno. Arquive-se o projeto. Justificativa de voto, vereadora Graciane de Madureira. Só lembrando que a minha mudança de posicionamento não é que eu sou contra a valorização desses servidores públicos. Pelo contrário, merecem a valorização. Porém, o projeto me deixou alguns pontos do projeto indecisa. E eu não gosto de fazer nada indecisa. Eu gosto de fazer a coisa em paz. Então, por isso que eu refiz o meu pensamento, o meu voto, para que em outro momento, como foi falado pela nobre vereadora professora Delmira, num outro momento que esse projeto volte mais estruturado, para que, então, possamos dar o voto favorável, que é muito merecido aos servidores públicos. Finalizando, coloque em segundo turno de apreciação o projeto de lei complementar 011/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera a lei complementar número 058/2005 para instituir e regulamentar a ouvidoria geral do município e a ouvidoria geral do Sistema Único de Saúde, regulamentar a comissão permanente de julgamento e licitações e incluir na estrutura administrativa da prefeitura a comissão permanente de sindicância e processo administrativo disciplinar. Está em discussão o presente projeto em segundo turno. Encerrada a discussão, passamos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e cobra para sua aprovação de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação do projeto de lei complementar 011/2022 em segundo turno. O vereador que for favorável ao projeto de lei responda sim, se contrário, responda não. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Paulo Roberto Pereira. Sim. Vilma Lucilene Berto Álvares. Não. Clemente da Silva Lima Júnior. Não. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Marcelo Gregório. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Não. Delmira de Moraes Jerônimo. Não. Vane Generoso, não. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Não. Derli Antônio da Silva. Não. Senhor presidente, foram 5 votos favoráveis e 7 contrários. Rejeitado em segundo turno, arquive-se o projeto. Terminada a apreciação da matéria da pauta da ordem do dia, agradeço a presença de todos e dou por encerrada essa presente sessão extraordinária. Boa tarde, muito obrigado e agradeço desde já aos vereadores pela colaboração nesses 3 dias seguidos, né, de sessão. Então, eu, como presidente dessa casa, agradeço cada um pela determinação, pelo empenho para essa Casa de Leis. Muito obrigado.